Viva! Aqui está Manuel Moreira, de Naturmed Medicinas Naturais. Hoje vamos falar de fezes, saúde e poder. Vamos relacionar esses três aspectos. Vamos tentar demonstrar a importância que tem o bolo fecal ou as fezes, que são o processo final da digestão. Qualquer processo tem um início, um meio e um fim. Ainda que o início seja indispensável em qualquer processo, o principal é o fim, o principal é a finalização, porque muita gente começa muita coisa, depois menos gente ou poucos dão continuidade, ainda muito menos gente consegue chegar ao fim, e desses que chegam ao fim, ainda muito menos ainda consegue ter verdadeiro sucesso. Portanto, o mais importante é a finalização. Então, o processo digestivo começa na boca, né? Depois a comida ou bebida da boca vai para o estômago, depois do estômago passa para o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, depois passa para o intestino delgado propriamente dito, passa pela região do apêndice, depois intestino grosso e ânus, não é? Que é a parte terminal. A parte principal que regula a digestão está relacionada, falando em termos de medicina chinesa, com o baço pâncreas. Portanto, a boca, o estômago e o duodeno estão sob a alçada principalmente do baço pâncreas. Por isso, em termos de saúde, é muito importante o estômago e o baço pâncreas estarem a funcionar adequadamente para que a digestão se processe adequadamente. E o estado das fezes depende em grande parte dessa função. Quando há, por exemplo, falta de energia a nível do baço pâncreas, as fezes tendem a ser moles, por exemplo, ou a haver dificuldade digestiva. E inversamente, quando está em ordem, as fezes são mais bem moldadas e o processo digestivo faz-se mais facilmente. Em relação aos intestinos, o intestino delgado está mais relacionado com o cerebelo, fazendo a relação entre intestinos e cérebro. O intestino grosso está mais ligado com o lobo frontal, a parte da frente do cérebro. Das funções principais do cerebelo, uma delas é a função visual e a memória, assim como os movimentos voluntários, portanto, a capacidade da pessoa, por exemplo, caminhar e fazer qualquer movimento com as mãos, com os braços, etc. Algumas doenças assim graves que estão relacionadas com o cerebelo, por exemplo, é o autismo ou a ataxia de Friedreich. O intestino grosso, como dissemos, está relacionado com o lobo frontal, portanto, e algumas das funções mais importantes do lobo frontal estão relacionadas, por exemplo, com as capacidades de estratégia, de planeamento, capacidade de pensamento abstrato e também de ações e de movimento. Portanto, se o intestino grosso não está a funcionar corretamente, com certeza esses aspectos da personalidade vão ficar também perturbados. Um aspecto a ter em conta no intestino delgado é que é no intestino delgado que se faz a absorção de nutrientes. Portanto, é no intestino delgado que os alimentos, depois de digeridos, não é? Atravessam as paredes do intestino e vão produzir sangue. Inicialmente vão ser construídos glóbulos brancos e depois esses glóbulos brancos vão se transformar em glóbulos vermelhos, embora esta não seja a versão da medicina ocidental. Em relação à função do intestino grosso, tentando sintetizar ao máximo, uma das funções é a absorção de líquido, absorção de água e outros líquidos,
que atravessam as presas do intestino grosso. Também ocorre aí a síntese de vitaminas através das bactérias úteis que existem no intestino. E, por último, o que toda a gente sabe, o armazenamento dos resíduos da digestão e depois a sua eliminação. Falámos há pouco da relação entre o cérebro e os intestinos, não é? No caso, por exemplo, de pessoas que têm paralisia cerebral, não é? 74% dessas pessoas normalmente têm prisão de ventre, assim como têm sangramento retal, hemorroidas, fissura anal, enfim, problemas relacionados basicamente com o intestino grosso. Mas num estudo feito com vários doentes de paralisia cerebral, depois de feita massagem regularmente, massagem intestinal para promover o peristaltismo do intestino e de modificar a dieta dos pacientes de uma maneira mais correta, dando mais verduras, por exemplo, né? e mais algum óleo vegetal, o que é que aconteceu? Apenas com essas duas coisas, apenas com massagem e modificação da dieta, o que aconteceu foi que em 96% desses pacientes desapareceu-lhes a prisão de ventre. Portanto, as pessoas passaram a evacuar diariamente desses 96% e quando muito, na pior das hipóteses, passaram a evacuar 2 em 2 dias. E desses doentes, 64% passaram a ter as fezes moduladas, portanto as fezes normais, o que é incrível, não é? Como o facto de mudar para hábitos saudáveis muda automaticamente a saúde e o destino das pessoas. Sobre a importância das fezes, portanto, não só a maneira como a pessoa evacua, etc., mas a própria composição das fezes é importante se quisermos olhar por essa via, não é? Segundo os jornais da época, Stalin teria, através dos seus serviços secretos, tido o cuidado de tentar analisar as fezes de líderes internacionais, líderes políticos, não é? Inclusive, conta-se que tentou saber sobre as fezes de Mao Tse-tung. E é curioso que, por exemplo, quando as fezes são ricas em triptofano, as pessoas são mais calmas, não é? Triptofano é maisena. Inversamente, quando as fezes têm pouco potássio, portanto têm uma proporção só de potássio em que o sódio predomina, há a tendência para a pessoa sofrer de insónia e ser mais agitada. Portanto, que era o caso, como vamos ver mais tarde, de Mao Tse-tung, que sofria de insónia também. Na medicina ocidental consideram 7 tipos de fezes. O tipo 1 são as fezes mais duras, as fezes do tipo mais duro. O tipo 4 são fezes normais, portanto, com formato de linguiça alongada, lisa e macia, com cerca de 1 a 2 cm de diâmetro e fáceis de evacuar, portanto, sem esforço ou até mesmo assim tipo tiro, não é? As fezes tipo 6 são pastosas e tipo 7 é diarreia. Então, para tornar as fezes mais consistentes para pessoas que tenham fezes moles ou mais tendência a diarreia ou a tendência a evacuar várias vezes, não é? É importante, por exemplo, usar mais cenoura na alimentação, usar, por exemplo, 70% a 90%, dependendo dos casos, maior quantidade de arroz integral, basicamente nessa proporção, bem cozinhado, ou usar, por exemplo, trigo sarraceno, que pode ser cozinhado em grão,
ou pode ser na forma de massa soba, que é uma massa constituída por trigo sarraceno e trigo, não é? E é importante evitar alimentos crus, ou frutas, principalmente frutas cruas, não é? E sobretudo se forem frutas tropicais, evitar excesso de verduras também, evitar também alimentos muito ricos em enxofre, como o caso de feijões e couves, não é? Sobretudo se forem em excesso, e alguns chás indicados, por exemplo, chá de camomila ou chá de folhas de goiabeira ou chá de cascas de romã. Se a pessoa tem prisão de ventre, portanto, embora haja diversos tipos de prisão de ventre, mas sendo, por exemplo, uma prisão de ventre com fezes secas e duras, há que, por um lado, fazer exercício, e o fazer exercício também é válido, mesmo para quem tem as fezes moles. Mas agora, falando na prisão de ventre, é importante fazer exercício e evitar alimentos que sejam demasiado, que aqueçam demasiado o corpo, alimentos demasiado yang, alimentos picantes, por exemplo, excesso de carnes, e também evitar alimentos refinados, como açúcar refinado, arroz refinado, portanto arroz branco, massa branca, portanto massa feita com farinha de trigo branca, por exemplo, não é? Pão branco, etc. E isso é muito nocivo e tende a paralisar o intestino. Agora vamos falar de exemplos de pontos de acupuntura que podemos usar para tratar problemas intestinais. Há milhares de pontos que podem ser usados, desde que bem utilizados por profissionais esclarecidos e competentes. Eu vou citar apenas 3 pontos que são básicos e que dão para diversos tipos de problemas, diarreia, prisão de ventre, etc. Por exemplo, o VC8, que é um ponto localizado no umbigo, podemos aplicar mocha, e isso é uma coisa que pode ser feita em casa, não é? Pode-se aplicar mocha bostão. No caso do umbigo, a pessoa fica deitada de barriga para cima e coloca-se um pouco de sal sobre o umbigo e depois a mocha é colocada num cone por cima desse sal. Esse ponto tem o efeito de tonificar a energia do baço pâncreas e do estômago e o yang do rim. Outro ponto importante, que é um ponto de cada lado do umbigo, a cerca de 2 kun, ou melhor, exatamente a 2 kun para a esquerda e para a direita, na mesma horizontal, que é o E25, o ponto número 25 do meridiano do estômago, Tian Shu. Esse ponto harmoniza o estômago e os intestinos e ajuda a desbloquear qualquer estagnação que haja a nível do estômago e dos intestinos. Um terceiro ponto muito importante é o E37, portanto o ponto 37 do meridiano do estômago, Shang Jushu, fica 3 kun abaixo do ponto mais conhecido da acupuntura, que é o E36, Zhu San Li. Portanto, este E37 que eu estou a falar fica mais abaixo, 3 kun abaixo. É útil para todas as doenças do intestino grosso, portanto, tratando-se de problema do intestino grosso, este ponto é muito importante. Faz descer a energia do alto para o baixo, portanto, por exemplo, quem tiver prisão de ventre, este ponto é muito útil porque vai tender a levar as fezes para baixo, não é? Que é o que se pretende nesse caso. E harmoniza a energia do estômago e dos intestinos, portanto, é muito indicado, seja para casos de prisão de ventre, seja para casos de diarreia, é muito indicado para casos de enterite ou disenteria e também casos de mesmo indigestão. Em termos de fitoterapia tradicional chinesa, uma das fórmulas indicadas para problemas de intestinos, sobretudo quando há alternância entre prisão de ventre e diarreia, não apenas, mas sobretudo nesse caso,
Uma forma indicada é esta, que temos à venda também, que é o T09 Smooth Passages. Esta fórmula o que faz é harmonizar a energia do baço pâncreas e do fígado, portanto, e sobretudo harmoniza a relação entre esses dois órgãos, e com isso acaba por normalizar a digestão e acaba por normalizar o funcionamento intestinal. Quando há vermes intestinais, há várias coisas que se podem fazer, mas uma delas é esmagar pevides de abóbora cruas até reduzir a uma pasta e tomar uma colher de sopa em jejum, sendo que o ideal nesse caso é não comer nada durante a manhã, portanto fazer jejum durante a manhã e comer isso. Outra coisa que se pode fazer é tostar as pevides, nesse caso em vez de ser cruas são tostadas, tostar as pevides de abóbora e pegando numa colher de sopa de pevides de abóbora tostadas, pôr numa chávena de água, ou nessa proporção, não é? Uma colher de sopa para cada chávena de água, que são cerca de 200 ml, e deixar ferver por uns 20 a 25 minutos. E pode-se tomar alternadamente o chá e as pevides cruas, não é? Uma outra coisa em alternativa que se pode fazer é mastigar um punhado de arroz integral cru todas as manhãs, sendo que nesse caso também é importante jejuar durante a manhã, portanto é melhor ficar durante a manhã sem comer mais nada, isso vai matar os vermes intestinais. Portanto, relacionando o intestino, mais uma vez, com aspectos da personalidade e com aspectos psicológicos, o intestino delgado, em termos físicos, representa a separação do puro do impuro, isto é, aquilo que é útil para produzir sangue vai atravessar as paredes do intestino delgado, não é? Para depois dar origem à produção de glóbulos brancos que depois vão dar glóbulos vermelhos. O que não serve vai passar para baixo e vai para o intestino grosso, não é? Portanto, o intestino delgado, em termos psicológicos, está muito relacionado com o pensamento consciente e analítico. Já o intestino grosso está relacionado com o subconsciente, portanto, as fezes são digamos, uma imagem de como está o nosso subconsciente. A pessoa, ao evacuar, é como estar a dar ou estar a libertar-se de, né? De modo que, por exemplo, pessoas que são mais egoístas ou muito egoístas poderão ter mais tendência a prisão de ventre e vice-versa. Agora eu vou falar de 2 exemplos históricos muito importantes da relação entre as fezes e a personalidade. Daquele célebre livro de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, ele refere lá, por exemplo, uma personagem que é o Sancho Panza. Sancho Panza tem assim as características de um bobo também, portanto ele também era escudeiro e acompanhava o Dom Quixote, que era um cavaleiro, não é? E acompanhava o Dom Quixote por todo lado. Algumas das características importantes desta personagem, do Sancho Panza, é que ele tinha assim ilusões assim um bocado sem nexo, era uma pessoa que estava sempre a arrotar, com muitos gases intestinais, com fezes moles, com diarreia, às vezes tinha de ir a correr, evacuar, era muito glutão, portanto comia muito, era também cobarde, repetia assim palavras às vezes menos adequadas linguisticamente, era muito loquaz, falava muito e estava sempre a dizer provérbios, não é? É interessante estas características e relacionarmos a parte física com a parte mental.
Portanto, ele tinha muita urgência, quando vinha uma ideia à cabeça, ele tinha muita urgência em dizer aquilo, não é? E é interessante como acontecia mesmo com as fezes, não é? Portanto, era uma pessoa honesta, falava a verdade, com graça, tinha piada, mas quando vinha à cabeça ele tinha de deitar cá para fora, não é? Outra personagem histórica foi Mao Tse-tung, não é? Mao Tse-tung nasceu a 26 de dezembro de 1893, no signo ocidental. Portanto, ele é Sagitário. Portanto, as pessoas de Sagitário são muito fortes, muito resistentes, e era o caso dele. E é interessante porque o próprio símbolo de Sagitário, não é? Tem uma seta, não é? Portanto, e Mao Tse-tung foi, para além de ser um filósofo, político, etc., foi um guerreiro também. Em termos de astrologia chinesa, e reportando-nos ao ano de nascimento, ele é de um ano de serpente d'água, não é? A serpente está relacionada, em termos de medicina chinesa e em termos de órgãos, com o baço pâncreas, com o horário das 9 às 11 da manhã. Mas é interessante que, por exemplo, quando ocorre um ano de serpente, esse ano é muito propenso a conflitos políticos e a golpes de Estado, por exemplo, não é? Uma das características da serpente é que, por exemplo, quando ela se desenrola para atacar, não é? Ela move-se assim como um relâmpago e ataca, ataca mesmo, não é? Nada pode ser mais repentino e devastador do que uma serpente. Em termos de personalidade da serpente, portanto, são pessoas normalmente, são pensadores profundos, têm tendência a perseguições intelectuais e filosóficas, são quietamente metódicos, têm uma reputação de sabedoria. De resto, a serpente, mesmo entre nós, também é um símbolo de sabedoria, não é? E ateado o fogo com determinação e intensidade, portanto, eles odeiam falhar, não é? Portanto, é uma personalidade muito forte. Pessoas deste tipo de serpente eles trabalham duro, têm muita inteligência, têm muita intuição e vão até ao fim. Portanto, uma pessoa de serpente é muito fria. Portanto, para uma serpente os fins justificam os meios. Portanto, quando querem atingir um determinado fim, não olham a meios, como se costuma dizer. Portanto, Mao Tse-tung é um exemplo típico de pessoa serpente. Portanto, ele era extremamente cuidadoso com a sua segurança. Portanto, em tempo de guerra, ele tinha houve uma época que tinha uma residência super secreta no meio da montanha, completamente camuflada, com árvores, etc., muito segura mesmo, resistente ao maior bombardeio aéreo. Mao Tse-tung tinha o máximo controle. Ele, por exemplo, em termos de propaganda, em jornais, etc., corrigia ele próprio as reportagens, frase por frase, portanto não lhe passava nada, não é? Em abril de 1960, Mao Tse-tung fez uma cerimónia de comemoração do 90º aniversário do nascimento de Lenin, fez um panfleto dizendo "Viva o Leninismo", e aí ele afirmou que os comunistas teriam de recorrer à violência. Portanto, isso mostra a sua forte personalidade. Mao Tse-tung é conhecido como poeta, filósofo, visionário, enfim. Mas ele usou, de facto, de violência e terror, inclusive, por exemplo, para derrubar os latifundiários e entregar as terras a comunas populares, não é?
Portanto, usou tortura, execuções, etc. Mas foi uma das figuras mais influentes do mundo moderno. Não é? A revista Time inclui Mao Tse-tung como uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. Agora, relacionando a personalidade de Mao Tse-tung com as fezes, que é o que nos interessa, não estou aqui com o mínimo propósito sequer de discutir política, aqui o que me interessa é que as pessoas percebam a relação causa e efeito, não é? Portanto, como é que determinada fisiologia pode afetar a personalidade de uma pessoa e vice-versa. Mao Tse-tung sofria de prisão de ventre, sofria de insónia também. É curioso que os dias de Mao Tse-tung tinham mais de 24 horas, filosoficamente falando, porque Mao Tse-tung, por exemplo, hoje deitava-se à 1 da manhã, no dia seguinte deitava-se às 2 ou às 3 da manhã, depois no dia a seguir deitava-se mais tarde, portanto estava sempre a trabalhar e aguentava mais de 24 horas seguidas a trabalhar, portanto era uma pessoa de facto muito resistente, muito focada. E para conseguir adormecer tinha de haver muito silêncio. Ele gostava muito de comer carne de porco com piripiri tostado, portanto não era só piripiri, digamos, cru, por exemplo, nem seco. Além disso era tostado, portanto era muito yang. E ele costumava dizer que quem não gostasse de comer esse tipo de comida não era revolucionário. Curiosamente ele manteve-se lúcido até à hora da morte, lendo e sempre estudando. Muito agradecido pela vossa comparência. Espero por vocês na próxima palestra e se gostaram, por favor, aproveitem para se registarem no YouTube, está bem? Até a próxima.